Saudações a todos com a paz do Senhor. É uma alegria imensa estar aqui novamente, né? Dedicando este tempo ao estudo da palavra. A gente agradece muito pela companhia de quem nos ouve. Hoje, olha, a gente começa uma conversa bem especial, baseada num livro ótimo. O Mínimo que Precisamos Saber como Genuínos Cristãos. É um trabalho do pastor Patrick Antônio Rosa. Aliás, fica aqui nosso abraço, viu, pastor Patrick? E nosso muito obrigado por esse material tão rico, tão edificante. E nesta nossa primeira conversa, o foco vai ser a lição 1. O título já diz tudo: Conhecendo o Manual do Cristão. A ideia é entender por que a Bíblia por que ela é essa base indispensável para a nossa fé, para a nossa vida como cristãos. Exatamente. É o nosso ponto de partida, né? E a própria lição já nos dá o fundamento bíblico para isso. Ela cita 2 Timóteo, capítulo 3, ali pelos versículos 14 a 17, e destaca um versículo-chave que está lá em João, capítulo 5, versículo 39. É quando Jesus fala, né? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Nossa, essa fala de Jesus é muito direta. Muito. Ela já define a missão, sabe? A centralidade das Escrituras e essa nossa necessidade de mergulhar nelas para encontrar a verdade, a vida, que apontam para Ele, para Jesus. Um chamado mesmo para examinar, para investigar. Então vamos começar a desempacotar o que o pastor Patrick traz nessa lição. Ele já começa definindo a Bíblia de uma forma assim impactante. A revelação magna do Criador às suas criaturas. O que isso quer dizer na prática? Olha, essa definição é poderosa, porque ela estabelece logo de cara a origem e o propósito, né? Não é só um livro sobre Deus, é uma revelação de Deus. Significa que ali na Bíblia a gente encontra tudo que Deus achou necessário revelar pra gente, poder conhecê-lo, crer nele, adorá-lo do jeito certo e, o mais importante, receber a salvação que ele oferece em Jesus Cristo. É a fonte primária, sabe? A autoridade máxima para nossa fé e prática. Entendi. E essa ideia de ser a fonte para uma vida correta, uma vida abençoada, parece que é reforçada ali pela citação do Salmo 119, versículo 165, né? Isso mesmo. Grande paz têm os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Isso parece ligar diretamente o conhecimento e o amor pela palavra a uma estabilidade, uma paz de verdade. Sem dúvida. O salmista ali expressa uma verdade muito profunda. Amar a lei de Deus, a palavra dele, não é um peso, é fonte de paz, de segurança. Isso faz um eco perfeito com o que Jesus diz lá em João 5,39, que a gente comentou. As Escrituras não são um fim nelas mesmas, entende? Elas são um meio que Deus escolheu para testemunhar de Cristo, aquele que é a vida eterna. Ah, claro. Por isso essa insistência, examinem-as. Não é uma leitura de qualquer jeito, superficial. É um estudo atento, buscando encontrar Cristo ali. Isso me leva a uma curiosidade que a lição traz. A própria palavra Bíblia, ela não está escrita lá dentro, né? Como é que surgiu esse nome que todo mundo usa? Isso é interessante mesmo. O termo Bíblia não foi usado pelos autores dos livros sagrados para falar do conjunto todo. A lição explica que foi João Crisóstomo, um líder cristão importante lá pelo século IV, que ajudou a popularizar o termo. A palavra vem do grego biblos. Originalmente, era a casca de dentro do papiro que eles usavam para escrever. Um rolinho pequeno desse material era biblion. E vários biblion formavam uma coleção. Daí veio o nome Bíblia, que significa basicamente coleção de livrinhos. Que legal. Então, o nome já mostra essa natureza de coleção de vários escritos que formam um todo. E essa coleção tem aquela divisão principal que a gente conhece bem, Antigo e Novo Testamento. Quais são as características principais que diferenciam essas duas partes? Essa divisão é fundamental para a gente entender como a revelação de Deus foi acontecendo, né? O Antigo Testamento, ele tem 39 livros. Conta a história desde a criação, a queda, a promessa da redenção, a relação de Deus com Israel, preparando tudo para a vinda do Messias. Foi escrito na maior parte em hebraico, a língua dos israelitas, mas olha que interessante, tem uns trechos específicos em aramaico. Aramaico? Sim, uma língua parecida com o hebraico, que ficou comum ali no Oriente Médio Antigo.
A lição até cita exemplos lá em Daniel, capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 7, versículo 28, e também em Esdras, capítulo 4, versículos 8 a 16 e 18, e capítulo 7, versículos 12 a 26. Entendi. E o Novo Testamento? A língua já muda aí. Muda sim. O Novo Testamento, com seus 27 livros, ele foca na vida, morte e ressurreição de Jesus, o nascimento da igreja, as instruções para a vida cristã, profecias, e a mudança importante aqui é a língua. Todos os livros foram escritos em grego koiné. Koiné. Isso, era o grego comum, popular, a língua que todo mundo falava no Império Romano naquela época. E essa escolha não foi por acaso, claro. Facilitou muito para a mensagem do Evangelho se espalhar rápido pelo mundo conhecido, chegando tanto para os judeus quanto os não-judeus. Mostra bem o alcance universal do plano de Deus em Cristo. Faz sentido. E para ajudar a gente a navegar nessa coleção toda, a lição também mostra as subdivisões, né? As classificações dos livros dentro de cada testamento. A gente podia passar rapidinho por elas? Ajuda a ter um mapa mental da Bíblia? Claro, com certeza. Essa classificação por tema ajuda muito. No Antigo Testamento, a organização mais conhecida é assim. Primeiro, o Pentateuco. São os 5 primeiros livros, Gênesis até Deuteronômio. Ali está a lei, as origens de tudo. Depois vem os históricos. É a história de Israel, né? Conquista da terra, exílio, volta, de Josué até Ester. Aí temos os poéticos ou sapienciais, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, cheios de sabedoria, poesia, louvor. E por fim, os profetas, divididos em maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, com profecias mais longas, e os menores, de Oséias até Malaquias, com profecias mais curtinhas. Uma estrutura bem organizada mesmo, agrupando por gênero e foco. E como fica essa organização no Novo Testamento? No Novo Testamento, a lógica também é clara. Começa com os biográficos, que são os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um mostra a vida e o ministério de Jesus de um ângulo diferente, né? Depois vem o livro histórico, que é Atos dos Apóstolos. Ele descreve o comecinho e a expansão da igreja primitiva. Aí tem um bloco grande, que são as epístolas paulinas, as cartas do apóstolo Paulo, de Romanos até Filemon. Elas tratam de doutrinas essenciais e questões práticas da vida cristã. Muitas cartas importantes ali. Muitas. E depois delas vêm as epístolas gerais, de Hebreus até Judas. São cartas de outros apóstolos e líderes, também com ensinos, exortações. E para fechar, o livro profético ou escatológico, o Apocalipse, que revela eventos futuros e como o plano de Deus vai se completar. Conhecer essas categorias ajuda demais a entender o propósito de cada parte da Bíblia. Então já vimos a estrutura, mas agora a gente chega num ponto que sempre desperta muita curiosidade e muitas perguntas. Como essa coleção tão complexa, tão antiga, foi escrita, produzida? A lição fala desse processo, né? Fala sim, e é um processo impressionante. Não foi algo que aconteceu de uma vez só. O pastor Patrick ressalta que a escrita da Bíblia levou um tempo enorme, mais ou menos 1.600 anos. Começou lá com Moisés, por volta de 1500 a.C., e foi até o apóstolo João, no fim do 1º século depois de Cristo. E o mais incrível é quem escreveu. Foram uns 40 homens diferentes, de origens assim completamente distintas. Essa diversidade dos autores é um ponto que a lição bate bastante, né? Fala desde Moisés, que teve educação no Egito, Davi, que foi rei e pastor, Amós, um criador de gado, Daniel, um estadista. Exato. E aí você tem Paulo, um estudioso fariseu que se converteu, Pedro e João, que eram pescadores, gente de épocas diferentes, culturas, níveis sociais, profissões variadas. Reis, sacerdotes, profetas, legisladores, médicos. Exatamente. E muitos deles nem se conheceram, viveram com séculos de distância, em lugares diferentes, com realidades muito próprias. É quase difícil imaginar que os escritos deles pudessem formar um todo coerente, né? Pois é.
E isso nos leva a um dos argumentos mais fortes que a lição apresenta sobre a natureza da Bíblia. Que é a sua unidade surpreendente. Como pode um livro escrito por tanta gente diferente, ao longo de tanto tempo, em circunstâncias tão variadas, ter uma mensagem tão consistente, tão harmônica? Qual é o segredo dessa coesão toda? A resposta que é central para a nossa fé é que por trás desses vários autores humanos existia um único autor divino, Deus. O fio que amarra tudo, de Gênesis até Apocalipse, é a pessoa e a obra redentora de Jesus Cristo. Seja por promessas, profecias, figuras que apontavam para ele, ou as narrativas diretas no Novo Testamento, tudo converge para Cristo. Ele é o centro da história e do plano de Deus para a salvação. Essa unidade de tema, de doutrina, de ética, apesar dessa diversidade humana toda na escrita, é apresentada como uma prova muito forte da inspiração divina. Essa ideia de inspiração divina é chave, então. A lição se apoia muito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Como a lição explica isso? O que quer dizer que a Escritura é inspirada? Olha, é fundamental a gente não confundir essa inspiração com, inspiração artística ou genialidade humana. A lição vai fundo no termo grego original, theopneustos. Theopneustos. Isso. É uma palavra composta, como a lição mostra. Theos, que é Deus, mais pneu, que é respirar, soprar. Literalmente significa soprada por Deus. A ideia não é só que Deus deu umas ideias para os escritores. É mais forte. A própria Escritura é o resultado desse sopro de Deus, carregando a vida dele, a autoridade dele, o caráter dele. É a palavra de Deus no sentido mais pleno. Entendi. E para não ter mal entendido sobre como essa inspiração funcionou, a lição divide isso em 3 aspectos, né? Pode explicar pra gente? Sim, é um jeito útil de pensar nesse processo. Primeiro, o autor final fundamental da Escritura é Deus. Ela nasce nele. Outras passagens reforçam isso, tipo 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Diz lá que a profecia nunca veio da vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Segundo ponto, os escritores humanos. Eles foram os instrumentos que Deus escolheu e capacitou de um jeito único e específico para registrar a revelação dele. O Espírito Santo agiu neles, guiando para que escrevessem exatamente o que Deus queria. Mas olha que interessante, sem anular a personalidade deles, o estilo de cada um, só garantindo que a mensagem fosse fiel. Essa inspiração era para a tarefa específica de escrever as Escrituras. E o terceiro ponto? O terceiro é o escrito, ou seja, o produto final, o texto bíblico que resultou desse processo todo. Ele é considerado inspirado, com autoridade, irrevogável e inalterável na sua essência. É por isso que Jesus podia dizer com tanta certeza, como a gente lê lá em Mateus capítulo 24, versículo 35, que o céu e a terra vão passar, mas as palavras dele não vão passar. O texto em si tem autoridade de Deus. Ok, se o texto original é inspirado e tem essa autoridade toda, isso nos leva para aquelas ideias de infalibilidade e inerrância. Como a lição lida com isso? Principalmente porque a gente não tem mais os manuscritos originais, os tais autógrafos, né? Tem alguma tensão aí? A lição aborda isso de um jeito bem honesto, bem cuidadoso. Ela afirma a crença na infalibilidade, quer dizer, a Bíblia é totalmente confiável e verdadeira em tudo que ensina sobre fé e prática, e também na inerrância, que originalmente ela era isenta de erros. Só que aí faz uma distinção técnica importante. Essa inerrância absoluta, no sentido de zero erro de qualquer tipo, mesmo um errinho de cópia, uma letra trocada, isso se aplica estritamente aos autógrafos, os documentos originais que saíram das mãos dos autores bíblicos ou dos escribas deles. E esses originais se perderam com o tempo. Entendi. O que a gente tem hoje são milhares de cópias antigas desses originais. Cópias feitas por pessoas, copistas humanos, ao longo dos séculos. E a lição reconhece, citando estudiosos como Archer e Paroshi, lembrando a pronúncia, Paroshi. Sim, Paroski. Que nesse processo de copiar à mão, pequenas falhas podem ter acontecido.
uma letra trocada, uma palavra esquecida ou repetida. Isso é até esperado por causa da falibilidade humana, né? Mas essa admissão de possíveis pequenas falhas nas cópias, isso não abala a confiança na Bíblia que a gente tem hoje? Como a lição concilia isso com a autoridade da Escritura? A lição argumenta que não, e por bons motivos. Primeiro, a imensa maioria dessas variações no texto são mínimas, sabe? Não afetam o sentido da passagem e são fáceis de identificar comparando com outros manuscritos ou pelo próprio contexto. Segundo, existe uma ciência para isso, a crítica textual. É um trabalho rigoroso que compara todos esses milhares de manuscritos antigos para descobrir com um grau de certeza altíssimo qual era o texto original. O resultado é que a gente pode ter muita confiança de que o texto bíblico que temos hoje, em boas traduções, reflete fielmente o conteúdo dos autógrafos. Então existe um método para chegar perto do original. Exato. E o ponto principal que a lição reforça, mesmo com essas pequenas variantes, nenhuma doutrina central da fé cristã é afetada. A Bíblia continua infalível no seu propósito maior, revelar Deus, o caminho da salvação em Cristo e como viver para agradar a Ele. Além disso, a verdade histórica e geográfica da Bíblia tem sido confirmada várias vezes pela arqueologia e o cumprimento detalhado de centenas de profecias. O exemplo clássico é Isaías capítulo 7, versículo 14, sobre o nascimento virginal de Jesus, que se cumpriu lá em Mateus capítulo 1, versículos 18 a 23. Isso funciona como um selo divino da confiabilidade dela, da origem sobrenatural. A mensagem essencial está segura. E isso nos leva ao último ponto da lição, a atualidade da Bíblia. Tem aquela frase forte do Billy Graham que a lição cita. A mensagem da Bíblia é mais atual do que o jornal que vai circular amanhã. Porque um livro que terminou de ser escrito há quase 2000 anos ainda é visto como tão relevante? A lição aponta duas razões principais para isso. Primeiro, porque a palavra de Deus não é um texto parado, morto. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que ela é viva e eficaz. Ela tem um poder próprio, que vem de Deus mesmo, para entrar na nossa realidade, diagnosticar nosso coração, convencer, consolar, transformar. Ela fala direto às necessidades mais profundas do ser humano, que continuam as mesmas, século após século. É verdade. E, segundo, talvez o mais incrível, a Bíblia é o único livro que a gente lê na presença constante do autor dela. A promessa de Jesus lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso vale também para quando a gente está lendo a palavra dele. O Espírito Santo que inspirou a escrita, ele também ilumina a leitura, aplica a verdade de um jeito pessoal, relevante para a vida de quem lê com fé, buscando obedecer. Isso faz da leitura da Bíblia uma experiência viva, dinâmica, um encontro com Deus vivo. Juntando tudo isso, então, a Bíblia como revelação de Deus, sua estrutura coerente, inspiração divina, confiabilidade, essa atualidade dinâmica, qual é a conclusão prática para quem quer ser um genuíno cristão, como diz o título do livro? Olha, a conclusão é direta, não tem como escapar. A Bíblia precisa ser reconhecida e tratada como a nossa única regra infalível de fé e prática. Não é só uma fonte de inspiração ou guia, entre outras. Ela é a autoridade final para o cristão, em tudo na vida. Nossas crenças, nossos valores, prioridades, decisões, tudo tem que passar pelo filtro das Escrituras. Uma régua mesmo, né? Exatamente. E isso significa que qualquer ensinamento, filosofia, tradição, até experiência pessoal que vá contra o ensino claro da Bíblia ou que tente diminuir a autoridade dela, precisa ser rejeitado. Aceitar a Bíblia como o manual do cristão é se render à autoridade dela. E essa aceitação não pode ser só na teoria, né? Tem que ter uma postura ativa. Com certeza absoluta. Ter a Bíblia como regra de fé e prática exige um compromisso nosso, pessoal, contínuo. Não adianta só concordar na cabeça que ela tem autoridade.
É preciso dedicar tempo para ler com atenção, estudar com vontade, meditar, refletir e, principalmente, aplicar os ensinamentos no dia a dia. Deixar que a palavra molde nosso caráter, guie nossas ações, transforme nosso jeito de ver o mundo, de se relacionar com Deus e com as pessoas. Então, tá longe de ser só uma relíquia do passado. Longe disso. É o guia vivo, relevante, poderoso que Deus nos deu para a gente navegar pela vida hoje. Ela mostra quem Deus é, quem a gente é, o que Cristo fez por nós e como a gente pode viver de um jeito que honre a Deus e que nos leve para a verdadeira paz e para o propósito eterno que a gente só encontra nele. Chegamos ao fim desta nossa primeira conversa sobre a lição 1 do livro O Mínimo que Precisamos Saber como Genuínos Cristãos. Foi muito bom explorar a importância de conhecer a Bíblia, o nosso manual, entendendo sua origem divina, sua estrutura, inspiração, confiabilidade e essa incrível atualidade. Fica então, talvez, uma pergunta para a gente pensar, né? Depois de tudo isso que a gente conversou. Se a gente crê que a Bíblia é mesmo a palavra soprada por Deus, a revelação máxima do Criador, que tem a chave para a vida eterna em Cristo, será que o lugar que ela ocupa no nosso tempo, na nossa atenção, nas nossas decisões diárias, reflete mesmo essa crença? O que mudaria de verdade na nossa caminhada se a gente levasse ainda mais a sério esse chamado para examinar e viver segundo esse manual divino? Uma reflexão muito importante para começar essa jornada de estudo. Agradecemos demais a todos pela companhia, pela atenção dispensada. E fica o convite, claro, para o nosso próximo encontro. Vamos continuar explorando os fundamentos da fé cristã, seguindo esse guia tão valioso do pastor Patrick Antônio Rosa. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor.